Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos para mais uma aula com questões de provas comentadas, que é o que mais me pedem por aqui, para eu responder essas questões de provas, que ao mesmo tempo que a gente vai fazendo essas questões, eu vou comentando, vou explicando e ao mesmo tempo que você vê na prática como as bancas cobram os conteúdos em edital, você também vai entendendo aquele conteúdo. Nessa aula, eu vou responder questões de diferentes assuntos, como, por exemplo, BNCC, expressionismo abstrato, Semana de Arte Moderna, dança, teatro, entre outros. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. Aproveita para curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe com quem você sabe que gostaria de saber mais sobre esse conteúdo e segue aqui para ver mais conteúdos como esse. E já ativa as notificações para não perder nada do que for postado, tá? E, sem mais delongas, vamos às questões. Eu sempre sugiro que você pause o vídeo para tentar responder sozinho, sozinha e depois conferir se acertou. Vamos lá? 2023, objetiva concursos, Prefeitura de Mato Leitão, Rio Grande do Sul. Considerando-se as pinturas de determinado artista norte-americano, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. O artista foi pioneiro do expressionismo abstrato nos Estados Unidos. Buscava total liberdade de ação, pingava, derramava e arremessava tinta em grandes telas colocadas no chão, criando um emaranhado de linhas sobrepostas e entrelaçadas. A. Vladimir Tatlin. B. Morgan Russell. C. Jackson Pollock. D. Robert Delaunay. Bom, quando nós falamos de expressionismo abstrato nos Estados Unidos, e por essa descrição toda do enunciado, lembramos na mesma hora de uma pessoa, o Jackson Pollock. Essa maneira dele pintar foi inspirada na técnica chamada dripping, né, que em português significa gotejamento, e foi criada por Max Ernst, aquele artista surrealista. Porém, o Pollock foi o artista que mais explorou essa técnica, onde ele derramava a tinta praticamente líquida sobre uma tela que ficava no chão e criando essas composições abstratas com as linhas emaranhadas, com padrões imprevisíveis, já que havia esse movimento muito orgânico, né, bem corporal, como dita no enunciado da questão, né, essa liberdade de ação. Portanto, a alternativa correta é a letra C. 2022, Prefeitura de Fortaleza, Ceará. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em artes visuais, dança, música e teatro contribuem para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. BNCC 2018, página 193. As proposições de Rudolf Laban, que se fundamentam na conscientização corporal, pautam e caracterizam o ensino da linguagem artística da dança. A BNCC, ao citar a dança, amplia as possibilidades de práticas e experiências a serem desenvolvidas na escola. Diante disso, sobre a dança no contexto escolar, podemos afirmar: a. O professor de dança, ao aplicar os pressupostos de Laban nas práticas escolares, especificamente no componente espaço, considera os elementos de planos, níveis, relacionamentos e articulações, objetivando uma consciência corporal e social. B. A prática da dança no ambiente escolar possibilita a autoconscientização corporal através do movimento e ação, componentes estruturais presentes na teoria de Laban, capaz de desenvolver a percepção e expressividade estética. C. O ensino de dança segue um modelo metodológico baseado na valorização do processo coreográfico, da improvisação e da aplicação de técnicas, auxiliando na aprendizagem e na construção de múltiplos saberes estéticos. D. O ensino da dança no ambiente escolar proporciona a vivência de diversas experiências expressivas, estabelecendo relações individuais com os outros, com o tempo e o espaço, contribuindo para a percepção e formação de novos saberes. Bom, o que a questão pede é sobre a dança no contexto escolar.
O que seria mais importante no contexto escolar sobre as práticas e as experiências a serem desenvolvidas pelos alunos, né, na escola, que é o enunciado da questão? Embora as outras alternativas pareçam todas verdadeiras, né, todas corretas, qual delas responde à dança no contexto escolar? A alternativa D, né? O ensino da dança no ambiente escolar proporciona a vivência de diversas experiências expressivas, estabelecendo relações individuais com os outros, com o tempo e o espaço, contribuindo para a percepção e formação de novos saberes. É o que a BNCC traz. A ampliação dessas possibilidades, né, de práticas e experiências a serem desenvolvidas na escola. Quando você vê questões desse tipo, né, questões como essa na sua prova, que as alternativas parecem todas corretas, ou duas corretas, três corretas, leia novamente o enunciado e veja exatamente o que é que está sendo pedido. Às vezes, a questão tem respostas, tem alternativas muito parecidas e que parecem que estão corretas, mas aqui é sobre dança no contexto escolar, de acordo com a ABNCC. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra D, da dança proporcionar essas vivências para a percepção e formação de novos saberes. 2021, Fundatec, Prefeitura de Ivoti, Rio Grande do Sul. Matiz, saturação e luminosidade são as três dimensões de qual elemento visual? Letra A, cor. B, sombra. D, textura. D, volume. E, superfície. Vamos lá, para responder essa questão, vamos ver cada um desses elementos. O que é matiz? Matiz é uma das três propriedades da cor que nos permite classificar e distinguir uma cor da outra, através de termos como azul, vermelho, verde, amarelo. As outras duas propriedades são a saturação e a luminosidade. Então, a gente já respondeu aqui essa questão, né? Letra A, cor. Mas vamos lá ver o que é saturação. A saturação é a vivacidade, é o que vai indicar o grau de pureza da cor. Quanto maior o grau, mais saturada, mais vívida é essa cor. E a luminosidade se refere à claridade ou à escuridão com relação ao brilho percebido de uma cor. É uma medida da quantidade de luz que uma cor emite ou reflete. Enquanto a cor vai ser determinada pela sua matiz e pela saturação, a luminosidade vai escrever quão clara ou quão escura essa cor é. Então, as outras alternativas não têm nada a ver com essas três propriedades, né, que são a matiz, saturação e luminosidade, não tem nada a ver com as outras alternativas. Então, a alternativa correta é a letra A, cor. São as três propriedades da cor. 2022, PS Concursos, Prefeitura de Sombrio, Santa Catarina. No ensino fundamental, o aluno deve desenvolver o maior domínio do corpo, tornando-o expressivo, um melhor desempenho da verbalização, uma maior capacidade para responder às situações emergentes e uma maior capacidade de organização e domínio do tempo. O PCN de arte, em relação ao teatro como expressão e comunicação, cita: assinale a alternativa incorreta. Então, a gente tem aqui 5 alternativas e uma só está incorreta. Letra A. Participação e desenvolvimento nos jogos de atenção, observação, improvisação, etc. B. Reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem dramática, espaço cênico, personagem e ação dramática. C. Experimentação e articulação entre as expressões corporal, plástica e sonora. D. Experimentação na improvisação a partir de estímulos diversos, temas, textos dramáticos, poéticos, jornalísticos, etc., objetos, máscaras, situações físicas, imagens e sons. Letra E. Experimentação na improvisação, sem necessidade de regras e independente da atividade proposta. Bom, vamos ver aqui o que diz o PCN em arte em relação ao teatro como expressão e comunicação. Vemos aqui uma imagem que é um recorte do PCN, onde diz como deve ser o teatro como expressão em comunicação, onde vemos 10 itens e 4 deles estão nas alternativas dessa questão.
né? E corresponde, respectivamente, às alternativas A, B, C e D. Então, nessa questão, vemos todas as alternativas corretas, exceto a última, a letra E. Mas por quê? Há sim uma experimentação na improvisação, e a improvisação no teatro é importante, tem seu lugar, mas sem a necessidade de regras, não, né? Tá errado isso. E também, independente da atividade proposta, também não. As regras, elas são fundamentais, inclusive nos próprios jogos teatrais existem regras, né, baseados na estrutura do que, do onde e do quem. E na sala de aula, o professor ou a professora precisa estabelecer regras gerais e, inclusive, regras referente àquela atividade proposta. Quanto à improvisação de ser independente da atividade, também não é correto, pois há uma intencionalidade nessa aula, tem um objetivo com aquele conteúdo. Então, não é uma improvisação que é feita de qualquer forma, sem ter relação com aquilo que foi planejado, aquilo que foi proposto. Então, a alternativa E é incorreta dessa questão por causa desses fatores. 2019, Selecom, Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. A técnica não existe para ser experimentada apenas, mas para que sustente e dê corpo às ideias que se desvelam pelas linguagens das artes visuais, dança, teatro, música e outras tantas. Miriam Celeste Martins, Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, São Paulo, Cortês, 2002. Segundo a linha de pensamento da autora, as atividades artísticas devem priorizar a. O diálogo amplo entre obras de diferentes épocas e locais. B. A pesquisa constante em todas as linguagens da arte. C. O exercício da expressão pessoal e única dos alunos. D. A interpretação correta de produções artísticas contemporâneas. Bom, o que a autora traz aqui no trecho desse livro é, de fato, como o título do livro, né? Uma inquietação no ensino da arte. Ela fala sobre a técnica de não ser apenas experimentada, mas para ter outros desdobramentos, como, por exemplo, a expressão pessoal e única de cada indivíduo. Não adianta apresentar aos alunos uma determinada técnica se eles só reproduzem o que veem, sem a expressão individual, sem a criação, sem colocar suas próprias ideias e emoções e experimentações. Infelizmente, ainda hoje na sala de aula existe muito disso, trabalhos iguais, muito semelhantes uns aos outros, releituras, cópias, né, que a gente vê, que não possuem a personalidade do aluno, não possuem a característica individual que deveria, porque cada aluno é um ser único. Ele vai ter as suas próprias vivências, experiências, suas leituras de mundo. Portanto, nesse processo, a técnica pode até estar sendo experimentada, mas os trabalhos não falam sobre aqueles alunos, não é algo genuinamente expressivo, entende? Assim, as atividades artísticas, no pensamento da autora, devem priorizar o exercício da expressão pessoal e única dos alunos. Não que as outras alternativas sejam descartadas, elas também são importantes, mas no contexto da questão, o que é prioridade é isso, é esse exercício da expressão individual de cada aluno. Então, a alternativa correta seria a letra C. 2021, Fundatec, Prefeitura de Ivoti, Rio Grande do Sul. Uma das características marcantes da arquitetura do período gótico é o uso de A. Vitrais, B. Paredes espessas, C. Relações matemáticas, D. Preocupação paisagística e E. Mosaicos. Bom, o período gótico faz parte da arte na Idade Média, que vai do século V ao século XV. Pois é, 10 séculos, 1000 anos aí de uma arte voltada para a religião, para a Igreja Católica. E a arte na Idade Média é composta de dois períodos, o período gótico e o período românico. Inclusive, o período românico vem primeiro, né, e o período gótico vem depois.
Ambas as artes desses períodos são voltadas para a questão da religião, mas eles têm suas diferenças. Quais são as características, então, da arquitetura gótica? Então, a gente vai ver aqui, vou compartilhar uma imagem com você para ver como eram essas características, né, dessas construções. Torres pontiagudas, arcos ogivais, verticalidades das suas construções, então eram construções altíssimas, paredes mais finas e leves, grande ornamentação, eram construções, né, era uma arquitetura riquíssima em ornamentos, interior iluminado, né, com muitas janelas, e os vitrais, que são uma das características mais marcantes na arquitetura gótica. É um dos elementos arquitetônicos característicos da arte gótica. Já na arquitetura românica, a gente vai encontrar outras características, inclusive opostas à arquitetura gótica, como, por exemplo, a gente vai ver aqui na imagem, ao invés de paredes mais finas e leves, vamos encontrar paredes mais espessas, mais grossas, pesadas. As construções, elas são mais horizontalizadas, diferente das góticas que são mais verticais. A arquitetura românica também tem pouca ornamentação. A gente vê aqui pela fachada que é bem simples. Os arcos, eles são semicirculares, diferentes, né, da arquitetura gótica, que são ogivais. E o próprio interior da construção românica é escuro, austero, com poucas janelas, né? Já da arquitetura gótica, pelos vitrais e pela quantidade de janelas, é um interior muito bem iluminado. Já as alternativas C e D, que falam das relações matemáticas e da preocupação paisagística, não são características marcantes da arquitetura gótica, né? E na letra E, os mosaicos também não. Os mosaicos vão ser uma característica marcante da arte bizantina. Eles existem desde a Roma Antiga, que já se fazia os mosaicos, e foi marcante na arte bizantina, mas na arte gótica não. Então, a alternativa correta aqui para essa questão é letra A, os vitrais, que são marcantes na arquitetura, né, na arte gótica de uma maneira geral. 2013, CESP, SEBRASP, SEDUC, Ceará. O movimento Todo Teatro é Político, referenciado na estética do teatro do oprimido e surgido no Ceará ao final do ano 2000, consiste em uma organização artístico-cultural não formalizada, cujo objetivo principal é a. Fomentar o mercado do entretenimento, b. Lutar por políticas públicas para a área cultural, c. Manter modelo de gestão teatral centralizada, d. Organizar coletivo de atores e críticos de arte, e apoiar iniciativas teatrais de grupos específicos. Bom, vamos analisar aqui essa questão. O teatro do oprimido é um método que reúne exercícios, técnicas teatrais, jogos que foram elaborados pelo teatrólogo Augusto Boal. E o conceito do teatro do oprimido funciona como um mediador entre o espectador e o mundo, colocado a favor de uma verdadeira inclusão social. Só em saber o conceito do teatro do oprimido e ver o nome do movimento Todo Teatro é Político, que é referenciado nessa estética do teatro do oprimido, sabemos que o objetivo principal, né, mais importante, fundamental, é lutar por políticas públicas para a área cultural. É um movimento de teatro, né, de grupo que luta por essas políticas públicas e pela sustentabilidade de produção. Então, a alternativa correta é a letra B. 2023, a MEOSC, Prefeitura de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. A Semana de Arte Moderna foi um evento realizado em São Paulo, no Teatro Municipal, em fevereiro de 1922, que marcou o início do movimento modernista no Brasil. Durante o evento, foram desenvolvidas diversas obras de arte que desafiaram as convenções estéticas e culturais da época. São obras reconhecidas dessa época, exceto A. Abaporu, de Tarsila do Amaral, B. Relevo Espacial, de Hélio Oiticica, C. Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade,
D. Saudação às Bandeiras, de Anita Mafaldi. Bom, é uma questão fácil, mas vamos analisar. A questão fala da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo em 1922. Alguns artistas desse período são a Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Anita Mafaldi, Vitor Brecheret, Graça Aranha, Di Cavalcanti, entre muitos. Entre esses artistas não existiam só pintores, também escritores, musicistas, escultores. E o Hélio Oiticica, que foi citado na alternativa B, não foi dessa época. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1937, 15 anos depois, né, da Semana de Arte Moderna. O Hélio Oiticica é considerado um dos maiores artistas brasileiros, um dos mais radicais do século XX, né, considerado, assim, no panorama da arte brasileira e internacional, com uma produção artística muito rica e comprometida com a experiência, com a participação e com o corpo, né? Não só do próprio Hélio, quanto dos espectadores, daqueles que estavam ali fruindo, né, as obras de arte. E essa obra em questão, da letra B, Relevo Espacial, é da década de 50, 60, né, de 1959 e 1960. Então, é a obra que não faz parte desse período modernista, né, da Semana de Arte Moderna, nem do tempo e nem da estética e cultura, né, da época. Então, é essa a alternativa correta, a letra B. 2021, Fundatec, Prefeitura de Ivoti, Rio Grande do Sul. A simplificação das formas e o uso de cores puras são características marcantes na pintura do movimento conhecido como A. Abstracionismo, B. Fauvismo, C. Cubismo, D. Futurismo e Surrealismo. Bom, o abstracionismo tem como características principais a valorização das formas, das linhas, das texturas, das cores, além, claro, da ausência de objetos reconhecíveis. Então, ele se opunha à arte figurativa. Já o cubismo tem como características principais a simplificação das formas, a decomposição dessas formas, representando em vários planos, buscando essa tridimensionalidade pela bidimensionalidade. O futurismo é caracterizado pela velocidade, pelo dinamismo, pelo culto à guerra, né, o militarismo, e também tem uma característica anti-academicista. E o surrealismo é caracterizado pelos elementos do inconsciente, os elementos oníricos, né, que pertencem ao mundo dos sonhos, a questão da valorização do imprevisível, da espontaneidade. Portanto, a simplificação das formas e o uso de cores puras são características marcantes no fauvismo, que, além dessas características, também tem o uso de pinceladas fortes, de não ter o comprometimento com a representação fiel da realidade e foi influenciada fortemente pelo movimento pós-impressionista. O Henri Matisse é considerado o pai do fauvismo, né, o maior representante desse movimento, e uma das suas obras mais conhecidas é a Dança, que na verdade é uma série de pinturas e esculturas que retratam figuras em movimentos de dança circular. E é essa que você está vendo, é uma delas de 1909. Então a alternativa correta é a letra B, fauvismo. 2021, Fundatec, Prefeitura de Ivoti, Rio Grande do Sul. As primeiras esculturas gregas foram feitas em mármore, aproximadamente no final do século VII a.C., tendo visivelmente sido feitas a partir da influência da cultura egípcia. Assim como o escultor egípcio, o escultor grego do período arcaico apreciava em suas obras A. O drama, B. A dimensão, C. O movimento, D. A simetria e os efeitos decorativos. Bom, para responder essa questão, eu vou falar sobre os períodos da arte grega antiga, que se dividem em 4 períodos de acordo com a sua evolução, né, com o seu desenvolvimento. São 4 períodos: períodos geométrico, arcaico, clássico e helenístico.
O período geométrico da arte grega ocorreu durante o desenvolvimento das primeiras cidades-estados. A decoração de cerâmica tinha figuras humanas e animais, mas com um uso de formas geométricas simples, como podemos ver agora aqui nessa imagem. Já no período arcaico, houve uma forte influência de outras culturas e as representações humanas começavam a ter mais realismo. É desse período arcaico as esculturas de Couros e Core. Couros, a representação masculina, e Core, a representação feminina, onde a gente percebe, como vemos nessa imagem, além do forte realismo, a simetria. O período clássico da arte grega vai ocorrer em um momento chamado Era de Ouro grega, e houve ainda mais realismo nas formas e também um aumento da representação das narrativas. Ou seja, além das cenas cotidianas, havia também a representação dos deuses em momentos que não eram comuns. E por fim, a gente tem o período helenístico, que está associado ao governo de Alexandre o Grande, onde a arte grega foi espalhada a novos territórios e com isso se misturava também com a cultura local. Assim, a arte vai ter um caráter mais enérgico, inclusive mostrando personagens heróicos, como também demonstrando mais dramaticidade, mais emoções que antes não eram encontradas no período clássico. Como, por exemplo, vemos aqui na imagem, né, o Laocoonte e seus filhos, onde a gente vê a expressão de dor no rosto das esculturas. Então, assim como o escultor egípcio, o escultor grego do período arcaico apreciava em suas obras a simetria. E podemos ver isso claramente em comparação com, por exemplo, essa escultura do faraó Miquerinos e sua esposa, que são bem semelhantes aos couros e às cores. Então, a alternativa dessa questão é a D, simetria. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais na aula de hoje, que tenha sido importante para você. Comente aqui o que é que você achou dessa aula e continue aqui para mais conteúdos como esse. Qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar um comentário aqui nesse vídeo. Até a próxima então. Tchau!